A nossa pesquisa é chamada Produção de Composto Orgânico em uma Horta Urbana do município de Presidente Prudente, São Paulo, e foi desenvolvido por mim, Amanda, por mim, Ellen, e pela Maria Cristina Risque, e nós somos da FCT Unesp. Em 2022, os brasileiros geraram 77 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos no país, em que 45% desse total é constituído por matéria orgânica. Em Presidente Prudente, esse cenário se repete, em que nós temos uma geração de 262 toneladas por dia, aproximadamente, em que 116 toneladas é constituído de matéria orgânica. Isso demonstra para a gente a importância de estudar a questão dos resíduos sólidos urbanos, principalmente da fração orgânica desses resíduos, para propor soluções para o tratamento e a destinação final ambientalmente adequada desses resíduos orgânicos. Bom, então, diante desse cenário, os objetivos do nosso trabalho consistiram em apresentar o programa Semeando Prudente, caracterizar a horta urbana denominada Semeando Prudente Vale Verde, que foi o objeto do nosso estudo, e, por fim, analisar a qualidade do composto orgânico produzido por meio da compostagem comunitária localizada nessa horta urbana. A metodologia que a gente utilizou pode ser dividida em 3 pilares principais. O primeiro deles consistiu na aquisição de informações com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e com a Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento Urbano e Habitação, para poder ser feita a caracterização tanto do programa Semeando Prudente quanto da horta urbana Semeando Prudente Vale Verde. Posteriormente, foi feita a realização de visitas a essa horta urbana, para poder ser feita a observação do seu funcionamento e para ser realizada a coleta de algumas amostras do composto orgânico gerado por essa composteira comunitária que eu já citei. E, por fim, foi feita a análise laboratorial do composto orgânico em termos de umidade, matéria orgânica, resíduo mineral, relação carbono-nitrogênio e pH. Partindo para os resultados, nós temos que a agricultura urbana e periurbana significa a produção de alimento na área urbana ou no seu entorno, para autoconsumo das famílias e também para a troca e comercialização do excedente dessa produção. Uma das formas de desenvolver essa metodologia é pelas hortas urbanas, que vão representar ações coletivas, produção de alimentos, gestão de recursos naturais, promove a integração de diferentes grupos sociais, a biodiversidade e também proporciona a regulação climática localmente. Mas também são enfrentados alguns desafios, como a gestão política administrativa transitória, que diz respeito às diferenças ideológicas entre os governos e as trocas desses governos, fazendo com que a manutenção e a criação de novos projetos socioambientais sejam, por vezes, prejudicadas. Outro desafio é o crescimento urbano, que exerce uma pressão muito grande sobre as áreas destinadas à horticultura e também inviabiliza, por vezes, a criação de novas áreas destinadas para essa finalidade. E, por fim, a insegurança do horticultor em razão da natureza temporária do terreno, já que diz respeito a áreas públicas que podem ser requeridas, se for o caso. O programa Semeando Prudente ele foi criado em 2018 no município de Presidente Prudente, que está localizado no Oeste Paulista. O principal objetivo era transformar espaços públicos que estavam desocupados para serem destinados à atividade de horticultura amparados pelos munícipes, para a produção de alimentos orgânicos e para que seja preservado o bom uso dessas áreas. Em 2023, tinha aproximadamente 91 mil metros quadrados, distribuídos em 15 bairros, principalmente na região sudoeste urbana do município, e estavam cadastrados 59 moradores. Em 2024, nós observamos um crescimento de todos esses aspectos. E uma das hortas urbanas participantes desse programa é a Semeando Prudente Vale Verde, que está localizado no bairro Jardim Vale Verde, tem aproximadamente 5 mil metros quadrados, está ativa desde 2021, tem 6 moradores responsáveis e lá eles fazem o cultivo de espécies agrícolas, frutíferas, de flores e arbóreas.
mas também é realizado a compostagem comunitária nesse mesmo local de horta urbana. Bom, então falando um pouquinho agora sobre a compostagem, a gente tem que a sua definição consiste no processo de decomposição biológica controlada dos resíduos orgânicos, que vai ser feito por meio de uma população de micro-organismos sob condições aeróbias e termofílicas, que vai resultar em um material estabilizado com características totalmente diferentes daquelas iniciais. Então, seus benefícios fundamentais são a destinação ambientalmente adequada dos resíduos orgânicos, que além de apresentar um baixo custo, ela é facilmente implementável pela população, e também a obtenção de um composto orgânico de qualidade que pode ser utilizado como um fertilizante orgânico nas atividades agrícolas. Bom, então existem dois modelos de compostagem, o centralizado e o descentralizado, e a compostagem comunitária, ela faz parte do modelo descentralizado. Então, o funcionamento da compostagem comunitária na horta urbana Semeando Prudente Vale Verde, ela se inicia na separação diferenciada na fonte geradora, ou seja, os moradores em seus domicílios vão separar os resíduos orgânicos dos demais resíduos sólidos domiciliares e vão transportar até o local de compostagem, que é o mesmo da horta urbana. Lá é feito o armazenamento desses resíduos orgânicos para posterior alimentação periódica da composteira. Na composteira também são aplicadas algumas ações de manejo, como a adição de água, o fracionamento de resíduos grosseiros, a adição de resíduo úmido e resíduo seco, entre outras aplicações de acordo com a observação empírica dos responsáveis pela iniciativa. Após aproximadamente 90 dias, por meio da biodecomposição da matéria orgânica, a gente tem a produção do composto orgânico, e aí ele é peneirado e aplicado nos cultivos da horta, mas também pode ser distribuído para os moradores aplicarem nos jardins domésticos e também empregado como inoculante na composteira comunitária. Bom, então a gente sabe, é um conhecimento geral, né, que os fertilizantes químicos, eles apresentam inúmeras consequências negativas, tanto para a saúde do meio ambiente quanto para a saúde da população. Então, a gente trouxe aqui diversos exemplos, né, como a contaminação dos recursos hídricos, a contaminação dos solos, a poluição atmosférica pela emissão de gases, a perda da biodiversidade, o desenvolvimento de inúmeras doenças e transtornos em seres humanos e também em algumas espécies animais, enfim, entre diversas outras consequências. E uma alternativa para esses tantos problemas seria a aplicação do composto orgânico. Esse composto orgânico, ele apresenta diversas vantagens, como, por exemplo, ele não apresenta malefícios à saúde do meio ambiente ou da população, ele garante uma qualidade nutricional e biológica para as espécies vegetais que vão ser cultivadas no solo, e ele pode ser utilizado na produção de alimentos, plantas medicinais, temperos, flores, mudas e até mesmo para a recuperação de áreas degradadas, uma vez que ele apresenta diversas qualidades nutricionais que vão recuperar essa área. Bom, então a gente trouxe aqui uma tabela que resume os resultados obtidos pela análise laboratorial desse composto orgânico da horta urbana Semeando Prudente Vale Verde. Então, o primeiro parâmetro que a gente analisou foi a umidade, que teve um resultado de 14,11%, e isso implica que ele representa um composto orgânico maturado, uma vez que essa umidade ela é um pouco baixa, não é bem distante do 100%. Então, isso indica que esse composto ele já passou pelo processo de maturação e de umificação e ele já está pronto para ser utilizado. Em seguida, a gente tem a matéria orgânica total, que apresentou um resultado de 9,75%, e o resíduo mineral total, 90,25%. E esses dois fatores, eles indicam que o material já perdeu a sua forma orgânica e já adquiriu características mineralizadas, tendo em vista que a quantidade de matéria orgânica é bem reduzida em relação à quantidade de resíduos minerais que ele tem. Então, mais uma vez, isso mostra que o composto orgânico já está maturado. Em seguida, a gente tem o carbono orgânico, que apresentou 5,42%, e esse carbono ele é responsável pela formação de estruturas ideais para o desenvolvimento dos micro-organismos, para eles poderem desenvolver a biodecomposição da matéria orgânica. E a gente tem também o nitrogênio total, que apresentou um valor de 0,34%,
e esse nitrogênio ele serviu como fonte de energia para esses micro-organismos poderem trabalhar. Em relação a esses dois parâmetros, a gente tem a relação carbono-nitrogênio, que foi de 16 para 1. Isso mostra que o composto orgânico ele vai apresentar nutrientes com proporções adequadas, com proporções equilibradas. E, por fim, o pH foi de 8,08, desculpa. E isso mostra que o composto orgânico ele está maturado por ser um pouco mais alcalino. Então, com base nesses resultados, de modo geral, a gente consegue observar que o composto orgânico resultante da compostagem comunitária feita na horta urbana Simeano Prudente Vale Verde, ele se apresenta como um material já estabilizado e mineralizado, com boa qualidade e passível de ser aplicado no solo. Essa aplicação vai trazer diversos benefícios, como, por exemplo, a nutrição de macro e micronutrientes, a solubilização de nutrientes, o melhoramento na estrutura do solo, um aumento da atividade microbiana, a elevação da capacidade de troca catiônica, um aumento da capacidade de tampão do solo e também uma redução na toxicidade do solo por pesticidas e outras substâncias tóxicas. Com isso, nós concluímos que o nosso objetivo do trabalho foi atendido e que a integração entre a compostagem comunitária e as hortas urbanas representa um desenvolvimento sustentável para os municípios que aplicam essa metodologia e permite a gestão integrada desses resíduos orgânicos. Além disso, também proporciona benefícios individuais, como saúde, bem-estar e educação ambiental, e coletivos, como a integração de diferentes grupos sociais. Além disso, é tido como uma destinação final ambientalmente adequada, como já comentado, e o composto orgânico diminui o uso de fertilizantes químicos. Só que ainda são observados alguns desafios que precisam ser discutidos, como a mudança de governo, com diferenças ideológicas, a falta de incentivos financeiros e a participação ativa da população, sendo que se trata aí de atividades de cunho voluntário e comunitário e que necessitam do engajamento dos moradores locais. Nós agradecemos a atenção de vocês